A saga da Fênix Negra. Durante uma missão espacial de emergência, Jean Grey se expôs a uma dose fatal de radiação cósmica para salvar os X-Men. Em vez de morrer, ela renasceu como a Fênix, uma entidade de poder quase infinito capaz de manipular a própria matéria e a energia do cosmos. Vendo a força descomunal da heroína, o círculo interno do Clube do Inferno enxergou a oportunidade perfeita para destruir seus maiores inimigos, os X-Men. Liderados por Sebastian Shaw, eles usaram um mutante mestre mental para projetar ilusões na mente de Jean, manipulando seus desejos mais sombrios e corrompendo sua psique para transformá-la na rainha negra do clube. A mente de Jean ruiu sob o trauma e a repressão, quebrando as travas de contenção que impediam a força total da entidade de se libertar. Ali nascia a Fênix Negra, um ser consumido por uma fome insaciável de energia e sentimentos primordiais. Sem qualquer remorso, a Fênix Negra rompeu os laços com os X-Men e voou até o espaço sideral. Em busca de alimento, ela devorou uma estrela inteira, causando a destruição de um sistema planetário habitado e a morte de bilhões de seres do Império Shi'ar. O ato chocou o cosmos e transformou a antiga heroína na maior ameaça do universo. Determinados a salvar sua companheira, mas cientes do risco universal, os X-Men enfrentaram a Guarda Imperial Shi'ar na luta em um julgamento por combate para decidir o destino de Jean. Os heróis lutaram até o limite, mas a Fênix Negra continuava a emergir. No momento derradeiro de lucidez, Jean percebeu que nunca conseguiria conter a entidade para sempre. Em um ato de sacrifício supremo por amor à equipe e ao universo, ela ativou uma arma alienígena e tirou a própria vida na frente de Ciclope. A saga da Fênix Negra terminava em luto, mostrando que até mesmo a luz mais brilhante do universo pode ser devorada pelas sombras quando o poder se torna absoluto. O Massacre. Se existe uma história que redefiniu o universo Marvel e levou os heróis ao limite absoluto, essa história é a saga do Massacre. Uma tragédia nascida da dor, do desespero e das falhas do homem que deveria ser o maior símbolo de paz da humanidade. Tudo começou com um ato de fúria cega, após Magneto cometer um ataque brutal contra Wolverine, arrancando o adamantium de seus ossos. O Professor Charles Xavier perdeu o controle. Consumido pelo desespero, o Professor X usou seus poderes telepáticos para apagar completamente a mente de seu antigo amigo. Porém, essa ação teve um preço terrível. A amargura, o ódio e a malevolência de Magneto se fundiram com os traumas e desejos reprimidos no inconsciente do próprio Xavier. Dessa união, nasceu uma entidade consciente de poderes extremos, o Massacre. De início, essa força agiu nas sombras, espalhando paranoia e demonstrando uma força capaz de derrubar vilões gigantescos com um único golpe. Mas quando a entidade finalmente se revelou para os X-Men dentro da própria mansão, o mundo percebeu o tamanho do pesadelo. Para reescrever a realidade à sua imagem, Massacre sequestrou Franklin Richards, o jovem filho do Senhor Fantástico com poderes de manipulação da realidade, e Nate Grey, um mutante feito com o DNA de Ciclope e Jean Grey, vindo da Era do Apocalipse. Com essa energia colossal concentrada, a entidade ergueu uma cidadela impenetrável no coração de Nova York, cercada por um exército de sentinelas reprogramados por ele. O pânico foi global. O perigo exigiu uma união sem precedentes. X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e até vilões como o Doutor Destino marcharam juntos para a batalha final. Hulk destruiu a armadura de Massacre, mas no clímax do confronto, uma verdade cruel foi revelada. Massacre era feito de pura energia psíquica mutante. Qualquer ataque vindo de um mutante apenas o tornava mais forte. A vitória exigiu o sacrifício supremo. Os heróis não mutantes, como o Capitão América, Homem de Ferro, Thor e o Quarteto Fantástico, mergulharam voluntariamente no corpo da entidade. Eles usaram suas vidas humanas para desestabilizar aquela energia, permitindo que os X-Men finalmente desferissem o golpe mortal. Massacre foi destruído, mas ao custo do desaparecimento dos maiores protetores da Terra, deixando o mundo em luto e provando o peso devastador das falhas de Charles Xavier. Vingadores: A Queda. Foi o pior dia da história dos heróis mais poderosos da Terra. Sem qualquer aviso, o caos absoluto se instalou no coração da equipe. Em um único dia, o refúgio dos heróis se transformou em um cenário de pesadelo, testando os limites físicos e mentais de cada membro. Tudo começou quando Valete de Copas, um ex-membro dos Vingadores dado como morto, apareceu misteriosamente no portão da mansão. Ao ser recebido pelo Homem-Formiga Scott Lang, o corpo do Valete explodiu em uma onda de energia devastadora, matando o Homem-Formiga instantaneamente e destruindo metade da sede da equipe. Enquanto sobreviventes tentavam socorrer os feridos nos destroços, um Quinjet jogado pelo Visão colidiu contra o local. O Visão apareceu caindo aos pedaços e expelindo esferas que se transformaram em Ultrons. Na batalha brutal que se seguiu, tomada pela fúria incontrolável, a mulher Hulk perdeu a razão e rasgou o corpo do Visão ao meio. A escala da tragédia só aumentou. Uma frota Kree apareceu no céu de Nova York, desencadeando um ataque. No auge do confronto, após ter sua aljava atingida por tiros alienígenas, o Gavião Arqueiro tomou uma atitude extrema. Usou um jato Kree para se lançar contra a nave-mãe inimiga, destruindo a frota ao custo da própria vida. Enquanto isso, na ONU, o Homem de Ferro começava a ficar bêbado de forma inexplicável, ficando agressivo, ameaçando embaixadores, destruindo a reputação da equipe.
Foi então que os heróis perceberam que não era uma coincidência. Doutor Estranho contou que a mente por trás da destruição era a própria Feiticeira Escarlate. Traumatizada e levada à loucura por tudo que ela passou e pela memória apagada da morte de seus filhos, Wanda fica maluca e usa seus poderes incontroláveis, mudando a realidade, afetando a todos ao seu redor e até mesmo trazendo mortes de volta. Quando Wanda começa a atacar todos, tentando impedi-los de tirar seus filhos, o Doutor Estranho interveio e usou o olho de Agamotto para neutralizar o surto de Wanda. A batalha terminou, mas o estrago era irreparável. Com a mansão destruída, heróis mortos e a confiança despedaçada, os Vingadores votaram pelo fim da equipe, homenageiam os mortos e se despede do público. Vingadores: A Queda não apenas encerrou uma era, mas serviu como um início trágico para a Dinastia M. Planeta Hulk. Cansados das devastações incontroláveis do Gigante Esmeralda, o grupo secreto de heróis conhecido como os Illuminati, formado por Homem de Ferro, Professor Xavier, Reed Richards, Doutor Estranho, Namor e Raio Negro, votaram para enganar o Hulk e exilá-lo em um foguete com destino a um planeta desabitado, onde ele jamais poderia ferir ninguém. Apenas Namor foi contra essa decisão. Porém, durante a viagem, a nave desviou de sua rota original e atravessou um portal espacial, caindo no brutal e implacável planeta Sakaar. Fraco devido às anomalias da viagem e capturado imediatamente, Hulk teve seu poder contido por um disco de obediência e foi vendido como escravo. Forçado a lutar em arenas como um gladiador para o entretenimento do tirano Rei Vermelho, Hulk não estava sozinho. Na arena, ele formou um pacto de guerra, criando um laço inquebrável com outros gladiadores alienígenas, incluindo o guerreiro Korg, o inseto Mickey, Ninhada, a rebelde Eloy e Heroine. Conforme derrotavam feras bizarras, executores do Império, até mesmo um surfista prateado sendo controlado, o Gigante Verde deixou de apenas ser um monstro na arena. Ele se tornou adorado por todos, conhecido pelo povo oprimido como o Libertador Filho de Sakaar. Liderando uma rebelião em massa que derrubou o Rei Vermelho, Hulk libertou Sakaar da tirania. Pela primeira vez em sua vida trágica, ele não era temido ou caçado, mas respeitado. Coroado como o novo rei do planeta, ele encontrou a paz ao se casar com a guerreira Caiera e descobrir que seria pai. No entanto, o paraíso durou pouco. A nave que o trouxera da Terra teve seu núcleo de energia desestabilizado e explodiu uma reação atômica catastrófica, devastando o planeta Sakaar e matando milhões de habitantes, incluindo sua esposa grávida. Tomado por uma fúria cega e culpando os Illuminati pelo massacre de seu novo lar, o Rei Hulk partiu em sua nave rumo à Terra, não mais como um monstro e fuga, mas como um imperador focado na vingança absoluta. Hulk contra o mundo. Essa é a continuação de Planeta Hulk, onde, consumido por um ódio nunca antes visto, o Hulk deixou de ser apenas uma fera irracional. Ele se tornou um estrategista impecável, um rei guerreiro sedento por vingança. Ao lado de seus leais gladiadores, ele cruzou o espaço rumo à Terra com uma promessa: fazer os responsáveis pagarem por cada gota de sangue derramado. Primeiro, ele foi até a Lua, onde os inumanos estavam, e derrotou o Raio Negro. A chegada de sua nave a Nova York instaurou o pânico global. O Hulk exigiu a rendição imediata dos Illuminati, dando um prazo para a evacuação da cidade, mostrando o Raio Negro todo arregaçado, dizendo que fará isso se não ver os culpados pela explosão de seu planeta. O confronto foi inevitável, e um a um, os maiores protetores do planeta foram esmagados. A armadura Hulkbuster do Homem de Ferro foi reduzida a escombros. O Quarteto Fantástico caiu diante de sua força bruta, e nem mesmo a magia suprema do Doutor Estranho conseguiu conter aquela fúria colossal. O Hulk transformou a cidade de Nova York em um coliseu, forçando seus carrascos a lutarem entre si para experimentarem a mesma humilhação que ele viveu. E nesse momento, aparece Sentinela, e com seu poder de 1 milhão de sóis dentro de si, começa a lutar contra Hulk. A colisão entre as duas forças de nível cósmico resulta em um dos confrontos mais destrutivos da história, abalando as estruturas da própria cidade, enquanto liberam ondas de energia pura, e acaba em um empate, e Hulk se torna Bruce Banner. Porém, no auge do triunfo, Mickey, um dos aliados de Hulk, tenta matar o melhor amigo de Bruce, e o Hulk volta e começa a espancá-lo. E uma verdade aterradora foi revelada: a bomba na nave não foi explodida pelos heróis da Terra, mas sim por causa de Mickey, que dizia que Hulk perdeu seu propósito de ser um guerreiro, um destruidor de mundos. Irritado, a energia gama do Hulk começou a transbordar, ameaçando partir o continente americano ao meio a cada passo que dava. A única solução foi um ataque de emergência. O Homem de Ferro acionou uma rede de satélites militares, disparando um feixe de energia espacial devastador diretamente contra o gigante. O Hulk finalmente caiu inconsciente, mas o estrago já estava feito. Nova York ficou em ruínas, e no final da saga, vemos um ser aparecendo. E esse é Scar, o filho de Hulk. O Reinado Sombrio.
Considerado salvador da Terra após encerrar a sangrenta invasão alienígena dos Skrulls com um tiro certeiro na rainha Skrull ao vivo para o mundo inteiro, Norman Osborn alcançou o topo do poder. O vilão antes conhecido como Duende Verde usou sua recém-adquirida reputação de herói nacional para desmantelar a SHIELD e assumir o controle total da segurança do planeta. Com a bênção do governo e o apoio da opinião pública, Osborn ergueu a Hammer, uma nova organização militar, e tomou o lugar de Tony Stark. Para consolidar sua era de domínio, ele criou seus próprios Vingadores, os Vingadores Sombrios. Sob disfarce de heróis clássicos, Osborn vestiu a armadura do Patriota de Ferro e recrutou os mais antiéticos para assumirem as identidades de ícones, como o Venom assumindo o posto do Homem-Aranha, o Mercenário assumindo o posto de Gavião Arqueiro, a Rocha Lunar assumindo o posto da Miss Marvel, Denki assumindo o posto de Novo Wolverine, Nova, que se tornou Capitão Marvel, Ares e o Sentinela, que é um desequilibrado, e Norman consegue manipulá-lo a fazer o que ele manda. Paralelamente, ele formou a Cabala, uma aliança secreta nas sombras, parecido com os Illuminati, que poderia favorecer cada um dos vilões. Os integrantes são o Doutor Destino, Emma Frost, Namor, Loki e Capuz. O mundo vivia sob uma ilusão de ordem, mas a realidade era um peso autoritário. Os verdadeiros Vingadores foram declarados fugitivos da lei, caçados pelas próprias forças de segurança do país. Tony Stark teve sua mente apagada tentando proteger a lista de identidades secretas dos heróis, enquanto Bucky, que se tornou Capitão América, e seus aliados lutavam para sobreviver na clandestinidade. A arrogância de Osborn, no entanto, começou a rachar sua estabilidade mental. Incapaz de conter a loucura do Duende Verde que residia em sua mente, manipulado pelo deus da trapaça Loki, ele comete seu maior erro. Orquestrou uma invasão militar contra Asgard, que na época flutuava sobre o solo dos Estados Unidos. O cerco a Asgard revelou a verdadeira face do seu regime. Com o uso descontrolado do instável Sentinela, corrompido pelo vácuo, Asgard foi reduzida a escombros. A brutalidade do ataque chocou o mundo e forçou a união definitiva dos heróis originais, que marcharam juntos para derrubar a tirania de Norman. O reinado sombrio chegou ao fim exposto em rede nacional, provando que quando a humanidade entrega o poder absoluto a um monstro mascarado de herói, o preço a se pagar é a destruição da própria alma da justiça. Pecado original. Por anos, o Ato, o Vigia, observou da Lua cada grande triunfo, tragédia e segredo do universo Marvel. Proibido de intervir por um juramento ancestral, ele guardava o conhecimento absoluto de tudo que os heróis já fizeram e de tudo que tentaram esconder. Mas essa paz foi despedaçada quando o Ato foi encontrado morto em sua base lunar, com a cabeça perfurada e seus olhos misteriosamente arrancados. A morte de uma entidade cósmica disparou um alarme global. Enquanto os Vingadores lideraram a investigação oficial, equipes improváveis de heróis se formavam nas sombras para caçar pistas. O verdadeiro horror, porém, não era apenas o assassinato do Vigia, mas o poder do que foi roubado dele. Os olhos de Uatu eram os maiores repositórios de segredos de toda a história. Nas ruas de Nova York, o vilão Orb detonou um dos olhos com uma bomba psíquica. Em questão de segundos, uma onda de choque expôs a verdade. Os segredos mais sombrios dos maiores protetores da Terra foram revelados a todos. O Homem de Ferro descobriu sua ligação num acidente que gerou o Hulk. Peter Parker soube da existência de Silk, picada pela mesma aranha que ele. E o Capitão América lembrou que os Illuminati apagaram sua memória e muitos outros segredos. Mas o único que não foi afetado foi Nick Fury, que descobrimos ser um MVA, modelo de vida artificial do próprio Nick Fury em idade avançada. Envelhecido e morrendo, Fury revelou que por décadas ele atuou como o Homem da Muralha, um protetor oculto que executava ameaças cósmicas antes que chegassem à Terra. Fury convocou os heróis para decidir quem seria seu substituto. No centro desse caos veio a revelação mais chocante, quando o vilão Dr. Midas, junto com sua filha Exterminatrix e o Orb foram até a Lua, roubaram um dos olhos de Uatu, e depois o próprio Nick Fury mata e arranca o outro olho do Vigia, atiçado por Uatu, porque ele desistiu de observar, dizendo que já viu demais e era a hora de outro assumir seu posto, mostrando que o Uatu cometeu o pecado original. No confronto final na superfície da Lua, com o Dr. Midas absorvendo a energia restante de Uatu, Fury usa um dos olhos do Vigia nele e a base explode junto com o vilão. Como punição e destino dado pelos outros Vigias, Fury foi transformado no Não-Visto, uma entidade acorrentada à Lua, condenada a vigiar a Terra em silêncio sem interferir, e Bucky Barnes se tornou o Homem da Muralha. Pecado Original foi uma saga amada por uns e odiada por outros, e também uma saga bem confusa, com muitas consequências para o universo Marvel. A Saga de Null. Antes do nascimento da luz, do tempo e da matéria, existia apenas o abismo infinito e silencioso, e no coração dessas trevas estava Null, e o abismo era seu reino. Quando os celestiais surgiram para criar o universo e acender as primeiras estrelas, Null encarou a luz como uma profanação do seu domínio. Como resposta, ele decapitou um celestial usando uma espada de escuridão viva, que era o primeiro simbionte, e forjou dele a Necroespada, a matadora de deuses.
E foi através do barulho do martelo sendo batido e do fogo que veio a fraqueza dos simbiontes. Quando ele foi derrotado por um cavaleiro de luz e Gorr roubou sua espada, ele descobriu que podia usar sua escuridão para criar os simbiontes. Por milênios, Nu usou esses monstros para extinguir civilizações inteiras. Porém, quando ele chegou à Terra, seu grande dragão foi destruído por Thor. O impacto dos raios de Thor foi tão grande que Nu perdeu a conexão com os simbiontes e eles se juntaram a novos hospedeiros que mostraram compaixão e honra, aprisionando os Deus das Sombras no núcleo do planeta Clintar. Mas a escuridão jamais morre. Despertado pela conexão psíquica com Ed Brock na Terra, vinda de sua fusão com o simbionte de Cletus, que havia roubado o códex de vários exportadores de simbiontes, Nu finalmente quebrou suas correntes e marchou rumo ao nosso mundo com um exército de bilhões de dragões simbiontes. A invasão da Terra não foi uma batalha comum, foi uma execução. Em questão de minutos, Nu cobriu o planeta inteiro sob uma cúpula impenetrável de simbiose viva, isolando o mundo do resto do universo. O nível de poder do deus abissal era avassalador. Ele rasgou o sentinela ao meio como se fosse papel, e infectou dezenas de heróis dos Vingadores e dos X-Men, transformando os protetores da Terra em marionetes de seu exército de pesadelo, restando poucos heróis. Para piorar, Nu arrancou o simbionte Venom de Ed Brock e o jogou para a morte de uma altura de centenas de metros. A Terra parecia perdida, mas o espírito de resistência se recusou a ruir. Enquanto heróis e vilões sobreviventes lutavam lado a lado nas ruas sob a escuridão total, junto com o filho de Brock que tinha o poder de aniquilar os simbiontes, a verdadeira força oposta a Nu aparece, a Força Enigma, o deus da luz e a própria encarnação da vida no cosmos. E quando essa força conseguiu chegar à Terra, ela ressuscitou Ed Brock e o escolheu como seu hospedeiro supremo, transformando-o no Capitão Universo. A Força Enigma deixa o portador escolher o traje que quiser, e vestido como Venom e armado com um machado de guerra fundido a partir do Mjolnir e da prancha do surfista prateado, Ed enfrentou Nu em um confronto de proporções divinas. Ed arrancou o simbionte de Nu e incinerou a essência de Nu diretamente no núcleo do Sol, libertando o planeta e assumindo o trono como o novo e benevolente Rei das Trevas. Essa saga não foi apenas uma saga de invasão, mas a prova definitiva de que nem mesmo a escuridão mais antiga do universo consegue apagar a luz da humanidade. Essa foi a parte 2 das sagas mais populares da Marvel. Se você assistiu até aqui, deixe um like, se inscreva no canal e comente sobre ideias de vídeos que eu poderia trazer para o canal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.